Neste vídeo vou-te explicar qual é a importância de fazeres um registro de todos os teus trades quando entras no mercado. Isto vai-te ajudar a curto prazo e definitivamente a médio e longo prazo. Fica aí que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Olá traders, bem-vindos ao canal. Neste vídeo eu vou-te falar acerca de um assunto que eu próprio estive reticente durante anos e anos. Ou seja, da importância que é tu poderes fazer um registro de todos os teus trades quando tu estás a operar no mercado do Forex, neste caso. E eu fui reticente sempre por diversas razões. A primeira vez que eu fui apresentado a este conceito, eu achei que não iria fazer grande sentido estar digamos, a fazer um registro de todos os meus trades. Ou seja, eu já fui um scalper, eu já fui um day trader, neste momento sou um day trader, mas basicamente eu fui um scalper durante muitos anos. E o que acontecia era que eu começava a pensar, bem, se eu entro umas 20 ou 30 vezes por dia, eventualmente, eu vou ter que andar a registrar durante o dia 20 ou 30 operações, onde vou ter que estar a mencionar tudo o que eu fiz. Portanto, acaba por ser um registro um pouco exaustivo e não vejo grande vantagem nisso. E o que aconteceu é que os anos foram-se passando e eu de vez em quando ia vendo um ou outro trader que eu sigo da importância e o porquê que se deveria registar os trades. E eu sempre me mantive um pouco flexível a essa situação, porque realmente achava que não fazia grande sentido. Até que, dá uns cerca de 2 anos para cá, eu voltei a ver um vídeo qualquer, não sei qual, onde voltava novamente a frisar da importância do registro dessas operações. E eu pensei, eu tenho uma ideia que realmente não faz sentido, mas o que eu vou fazer, e visto que já vi várias vezes as pessoas a falarem dos benefícios que é registar os seus trades, vou fazer durante um mês e ver o que é que isto dá e realmente se eu tirar alguma coisa de positivo à semelhança destas pessoas que também fazem e que dizem que é uma mais-valia. E o que é certo é que eu comecei a fazer um registro. Inicialmente, tenho que ser sincero, eu não o fazia totalmente. Imagina que eu fazia, 500 trades num mês. Eu, na realidade, se calhar apontava apenas metade, porque muitas vezes me esquecia ou porque muitas vezes também não tinha ainda a disciplina de poder anotar e de fazer, digamos, esses registros. Mas com o passar do tempo, eu comecei a perceber que havia uma certa razão naquilo que diziam do registro dos trades. E aquilo que eu te vou passar hoje é realmente, tu deves neste momento estar, se ainda não estás, eventualmente poderás vir a estar numa fase onde eu já estive, em que eu não acreditava que o registro de trades seria uma mais-valia, mas eu neste vídeo vou tentar passar-te a razão pela qual eu mudei desse sistema para outro totalmente contrário, que é o registro é uma mais-valia para ti, e vou-te explicar o porquê. O que aconteceu foi que, ao final de um mês, eu continuei a registar. Portanto, eu tinha-me dado o desafio a mim próprio de fazer aquilo durante um mês, mas depois, ao final do mês, tinha noção que realmente não tinha cumprido realmente o que tinha proposto, que era colocar todos os meus trades no registro. E o que eu fiz foi, passado um mês, decidi então fazer pelo menos mais um mês e tentar ser um pouco mais consistente no apontamento desses trades. E o que se passou foi que eu no segundo trade, no segundo mês, eu não tive uma certa melhoria, é certo, mas não foi uma coisa muito considerável, porque no fundo eu acreditava que aquilo era uma perda de tempo e realmente eu não estava totalmente disposto a fazê-lo. E por isso é que muitas vezes eu entrava e depois esquecia-me. E muitas vezes até me lembrava e pensava, é só esta, eu não vou colocar este registro, depois no próximo eu coloco. E assim foi sendo, até que houve uma altura em que eu disse, não vale a pena estar a fazer registros de alguns trades e não fazer de outros. Portanto, das duas uma, ou faço de uma vez ou não faço de vez nenhuma. E então sim, aí comecei a registrar todos os meus trades. Muitas vezes não tinha a oportunidade de apontá-los e o que eu fazia era colocava no meu telefone quando é que eu tinha entrado, que é para depois, posteriormente, ir apontar esses trades, fazer o registro desses trades no computador. E o que eu percebi, e esta é, digamos, a grande vantagem disto, é que com este registro
tu começas a perceber onde é que tu consegues ser mais assertivo e onde é que tu começas a falhar mais, onde é que tu andas a falhar mais. E no que toca a isto, o que eu estou a querer dizer é que tu, se apontares diversos fatores que são importantes nesse registro, tu vais perceber que existem pares onde tu podes ser mais lucrativo do que outros. Existem situações em que realmente, se calhar, tu entraste e quando vais fazer a análise para trás, digamos, desses trades, tu vês que, efetivamente, não houve grandes vantagens de teres entrado naquela situação, com base no que tu registaste, e começas a realmente a ponderar que muitas das entradas que tu fazes, ou que eu, neste caso, eu fazia, eram entradas que na altura me pareciam bem, mas depois, quando eu as analisava posteriormente, começava a perceber que realmente não fazia grande sentido ter entrado naqueles trades. E muitas das vezes esses trades acabavam por ser trades perdedores. Ou seja, eu não ganhava dinheiro com eles. Antes, pelo contrário, eu acabava por perder. E o que eu quero dizer com isto é que eu andei durante anos a menosprezar uma ferramenta que depois, não foi de um dia para o outro, mas foi com alguma informação, começou-me a dar muito mais informação e informação importante. Porque estamos a falar de ti próprio. Neste caso, eu estaria a falar de mim próprio. Eu não estava a agarrar num plano de trade de um fulano qualquer, onde ia aplicar a mim. Não. O que eu estava a fazer era eu estava a fazer o registro das minhas atitudes naquele momento. Ou seja, eu entrava e eu registava. Eu perdia, eu registava. Eu ganhava, eu registava. Ou seja, eu fazia tudo. Ou seja, tudo aquilo que ali estava era altamente personalizado para mim próprio, porque tinha sido eu a fazer aquilo. E com esta situação, o que eu consegui começar a perceber foi que eu sabia que havia pares que eu era lucrativo, percebi que havia pares que eu não era nada lucrativo, se bem que tinha outra ideia. Percebi que havia situações em que me dava a indicação de não entrar e eu entrava, conforme já expliquei. E com isto eu comecei a perceber que é assim, tu tens que começar a focar-te naquilo em que és bom e não naquilo que não és bom. Ou seja, há pessoas que dizem que a gente tem que melhorar aquilo que não é bom, mas eu neste aspecto, e neste caso específico, obviamente, eu considero isso uma perda de tempo. Mas vamos imaginar, se eu sou um gajo péssimo a operar GBP-USD, por exemplo, a Libra-Dólar, porquê que eu vou estar a perder tempo a tentar ser um mestre naquilo, a ser o melhor possível, se existem dezenas e dezenas de outros pares que eu posso operar e que efetivamente até posso ganhar muito mais dinheiro do que estaria a ganhar no GBP-USD. Portanto, para mim, e neste ramo estamos a falar de mercados financeiros e nomeadamente o Forex, para mim não faz nenhum sentido estar-te a focar em coisas em que tu és mau. No entanto, obviamente, há coisas que tu tens que corrigi-las se tu realmente fores mau. E uma delas, e conforme eu já falei em N de vídeos, e acabei de falar neste vídeo ao fim e ao cabo de uma forma muito mais subtil, é na tua disciplina. Tu, se não fores um trader disciplinado, tu nunca vais conseguir ser um trader lucrativo. E isto eu também aprendi da pior forma possível. Ou seja, eu durante anos não fui disciplinado e durante anos perdia dinheiro de forma estúpida e desnecessária. Até ao ponto em que parece-me que caiu a moeda e quando cai a moeda tu dizes realmente... Ou seja, quando há aquele flash de assim, ok, agora já percebi porque que eu falhava tantos trades e porque que eu não era tão lucrativo. E este registro, e voltando à parte dos registros novamente, foi um abre-olhos para mim, no sentido em que eu consegui perceber quais são os pares onde eu sou mais lucrativo e quais são os pares onde eu sou menos lucrativo e o porquê de eu entrar nos trades e não entrar noutros. E porque que eu entrei em alguns trades a pensar que era bom e iria ter uma boa solução, neste caso iria ser um trade vencedor e que na realidade acabou por ser um trade perdedor e tudo isto te ajuda a crescer como trader e faz parte da tua tarefa ou deverá fazer parte da tua tarefa da tua jornada de trader. E o que é que eu fiz? O que eu fiz e o que eu faço é, eu tenho um plano onde eu coloco qual é o ativo que eu estou a negociar, portanto, para tu teres uma ideia de que é que eu estou a falar. O meu registro é feito com o ativo, portanto, vamos imaginar, eu vou entrar num trade, entrei neste determinado trade e eu vou colocar qual foi o trade que eu entrei. Neste caso, qual foi o ativo? GBP-USD, por exemplo. Depois tenho uma outra coluna onde eu tenho escrito qual é o preço de entrada. Portanto, ou seja, primeiro que tudo, antes do preço de entrada, eu tenho uma coluna antes, portanto, a seguir ao ativo, que é qual é a entrada que tu fizeste. Foi um buy, foi um sell? Ok, eu escolho. Então, se eu entrei em buy, coloco lá buy. Qual foi o preço de entrada? Será a terceira coluna. Depois, qual será o preço de saída?
Será a quarta coluna. Depois, no final, tens a coluna dos pips, que eventualmente que te vai determinar se esse trade que entraste foi positivo ou foi negativo. E depois eu tenho um espaço para comentários, onde eu coloco, na altura, o porquê e o que é que me levou a entrar naquele trade. E muitas vezes, tu entras nos trades, e muitas vezes, e realmente em 80% dos novos traders, ou 90% dos traders mais novos, mais iniciantes, o que os leva a entrar é a situação de querer entrar e de ganhar dinheiro. Ou seja, estamos a falar da parte emocional e não da parte da análise gráfica do próprio ativo. Ou seja, muitas vezes a vontade de entrar e de querer fazer dinheiro é tanta que tu consegues eventualmente deixar de ver situações que estão no gráfico completamente à vista e tu consegues deixá-las de ver porque estás completamente assoberbado pela parte emocional e não consegues perceber que se calhar tu vais comprar um GBP USD, vais fazer uma compra e na vela precedente à tua compra tiveste um engolfing de baixa, por exemplo. E com este engolfing de baixa tu supostamente se estivesses mais calmo percebias que era um sinal de venda e tu estás tão sedente de querer entrar que acabas por entrar em posições contrárias. E o que acontece é que nesta coluna dos comentários eu coloco lá o que é que me levou a entrar num trade. Se estava bem disposto, se não estava bem disposto, se estava estressado, se não estava estressado, se o preço, eu entrei porque o preço bateu numa resistência ou bateu num suporte, ou se houve um outro fator ou um outro indicador que eu possa usar que me tenha dado a indicação de realmente que poderia ser uma boa entrada para buy. Ou seja, o que eu faço é fazer um pequeno textozinho de 2, 3 linhas no máximo, só para me dar um panorama geral do que é que me levou a entrar naquele trade. E isto vai-se fazendo com o passar do tempo. E ao final do mês, ao final de 2 meses, se fores disciplinado nisto, tu vais começar a perceber que entraste eventualmente no GBP USD, por exemplo, 40 vezes, e que tiveste 30 perdas. Tu vais perceber que eventualmente entraste no euro e tiveste apenas só 10 entradas, mas tiveste 9 trades positivos. O que isto significa é que tu consegues ser mais produtivo, tu consegues ganhar mais dinheiro, por exemplo, neste exemplo que eu te estou a dar, no euro-dólar do que no GBP-USD, por exemplo. E isto é, digamos, a grande vantagem de fazer o registro dos trades, é que tu, com o passar do tempo, tu começas a perceber que tu és mais um trader de comprar do que ser um trader de vender. Eu vou-te dar o meu exemplo. Eu sou um trader que opera diversos pares no mercado, e eu sou um trader basicamente vendedor. Eu, na maior parte, e com base nos meus registros históricos, que não são assim tantos, mas poderiam ser mais, mas já deu para perceber qual é o meu tipo de pessoa, o meu tipo de trader, eu sou um trader que eu venço em 80% das vezes em situações de sell. Eu, quando entro em sell, entre o sell e o buy, é quase certo que o sell eventualmente vai ser vencedor e poucas vezes o buy, poucas vezes digamos, no registro que eu tenho, não será poucas vezes pelo número de entradas, mas pela proporção, pela percentagem, eu quando entro em buy é muito mais baixo os meus trades vencedores. Portanto, eu já percebi que há pares que eu evito, há pares que eu me inclino mais, porque consigo ser mais real, mais produtivo e consigo ganhar mais dinheiro. E depois há operações que eu, com o passar do tempo e devido aos registros que eu fiz, que eu consegui perceber que, se eu estiver na dúvida entre entrar num par em buy ou entrar num par em sell, eu vou excluir o buy e vou entrar no par em sell, porque eu sei que a probabilidade que eu tenho de ganhar em sell é muito maior e isso deve-se aos registros que eu fiz anteriormente. Portanto, isto são fatores que te podem levar a perceber, num curto espaço de tempo, imagina que fazes um registro num mês, um mês se calhar é pouco tempo, mas eventualmente 3 meses, por exemplo, esforça-te por fazer o teu registro durante 3 meses e tu vais perceber que tu consegues ter noções da tua própria pessoa em primeira mão e coisas que de outra forma tu não conseguirias perceber. Tu nunca vais conseguir perceber, se não registares, quais são os pares que tu vais conseguir ser mais lucrativo e quais são aqueles pares que às vezes a gente tem a ideia que não, eu neste par eu consigo ser lucrativo. Mas se voltares para trás, tu vais perceber que afinal não és. Tu consegues ser muito mais lucrativo noutros pares que se calhar nem estão na tua memória naquele momento. E isto, o que é que faz? Faz com que tu consigas avançar muito mais rapidamente na tua etapa de trader. Ou seja, tu consigas ser mais lucrativo num curto espaço de tempo. Porque deixas de ter fatores que te levam a perder e metes esses fatores de lado, deixas de focar nesses fatores e começas-te a focar única e exclusivamente nos fatores que te levam
ou do teu sucesso e que te levam, acima de tudo, aos trades vencedores. E outra coisa até, tu consegues perceber com base nos pips que tu entras, portanto, com base na entrada do preço. Tu entras num determinado valor, sais num determinado valor, tens um determinado número de pips feitos, tu consegues perceber se tu és um trader mais de fazer, por exemplo, pode ser muito lucrativo a fazer 10 pips em cada trade, do que se fazeres 40 pips. Ou seja, tudo isto te vai dar inputs para que tu no futuro consigas perceber, eu já sei que eu sou um trader que sou o melhor a comprar, tenho que evitar estes pares e só me vou, por exemplo, só me vou focar no euro-dólar a comprar e num curto espaço de 10 pips. Ou seja, o meu take profit vai ser 10 pips. E tu já tens basicamente o teu plano mais que personalizado para ti e onde tu és muito mais eficaz com base nos teus próprios apontamentos e com base nas tuas próprias entradas. Ok? Eu espero que tenha sido claro e espero que consiga-te passar aquilo que outros não me conseguiram passar a mim numa fase inicial, mas que, obviamente, eu acabei por perceber que realmente é uma mais-valia e tenho pena de não ter esses registros feitos há mais tempo atrás. Portanto, se tu estás na fase inicial, mesmo que penses que isto não traz mais-valias, acredita que traz. E tu daqui a 1 ano ou 2, tu vais-me agradecer por teres começado a apontar, porque realmente é uma mais-valia para ti. Todos os traders devem apontar os seus trades de forma a que consigam maximizar os seus lucros e minimizar as suas perdas. Ok? Espero que tenha sido claro. Se é a primeira vez que estás aqui no canal, somos um canal que fala de Forex e que passa as melhores dicas a todos aqueles que querem aprender a operar nos mercados financeiros, nomeadamente no Forex, que é o maior mercado financeiro do mundo. Ok? Um grande abraço e até à próxima.